Nosso tema deste ano é convite ao discipulado. O desafio de ser discípulo de Jesus, seguir a Jesus, andar nos passos de Jesus, imitar a Jesus, aprender de Jesus. E periodicamente nós focalizamos alguns aspectos do que significa ser discípulo de Jesus, andar após o Senhor Jesus, que é muito mais do que pertencer a uma comunidade religiosa, ter hábitos religiosos, atitudes religiosas. Vai muito além disso. Nos domingos anteriores nós estudamos aprendendo de Jesus. E a partir de hoje nós vamos, nos domingos se seguem, estudar que o discípulo ele tem que renunciar e servir. Renúncia e serviço serão os temas das nossas próximas meditações. Hoje, domingo de manhã, o Isaías pregou sobre tomar a cruz, negar-se a si mesmo, permitindo que Jesus seja o Senhor da nossa vida. E o que significa tomar a cruz, negar-se a si mesmo? Foi o assunto da nossa meditação hoje de manhã. E hoje à noite nós vamos, dentro desse espírito de renúncia, nós vamos estudar o texto de Lucas 18, versículos 18 a 23. Se Jesus vivesse hoje, com certeza ele ia dizer para o moço rico: desapega, né? Então abra sua Bíblia em Lucas 18, versículos 18 a 20. Amém? O misericórdia. Nós lemos lá: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Muito bem. O evangelista São Lucas, à semelhança dos outros evangelistas, Mateus e Marcos, registra o mesmo episódio, e esse é um texto que não tem muitas variações na forma de registrar os detalhes. De um modo geral, eles coincidem, inclusive na localização, inclusive o contexto literário desse texto. Contudo, Lucas tem algumas preocupações. As preocupações de Lucas, que não é o cavalheiro e nem o neiro, né? Mas as preocupações do evangelista São Lucas, ele ressalta de um modo especial o problema das riquezas. Ele cita muito mais episódios envolvendo ricos e riquezas do que os demais evangelistas. Por exemplo, João não tem nenhum episódio envolvendo riqueza ou mencionando os ricos. Mas Lucas, comparando com Mateus e com Marcos, ele menciona de uma maneira mais acentuada. Por exemplo, é o único evangelho que cita a história do rico insensato, que diz: alma, come, bebe, regala-te, porque o que tens é para muitos anos. Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens, para que será? É o único que cita este episódio. Segundo, é o único que cita também a parábola do mordomo de um homem rico, que
que se aproveitou das riquezas para se arrumar na vida, para que depois, posteriormente, ele não ficasse desamparado. Lucas também é o único que cita o episódio, a parábola que Jesus contou do rico e do Lázaro. Nenhum outro evangelista se preocupou de citar, de registrar esta parábola. E Lucas também é o único que cita o episódio, o encontro com um cidadão rico chamado Zaqueu. Portanto, nós percebemos que Lucas tem algumas intenções de alertar os seus ouvintes, as pessoas para as quais ele endereçou, que é um risco, um potencial enorme de risco com relação às riquezas. E o risco das riquezas, de repente, assumir o controle da vida humana e também, por outro lado, a maneira exata e adequada pela qual o ser humano deve se portar com relação aos bens materiais. Posto estas colocações para entender a preocupação de Lucas, onde ele narra, onde ele coloca esse episódio, nós vemos também algumas observações nesse texto, neste episódio deste cidadão que era rico, gente boa, gente fina, porém, e é interessante que a Bíblia sempre tem um porém. Vocês lembram do episódio de Naamã? Está lá no 2º livro de Reis. A Bíblia diz que Naamã era poderoso, era um homem herói de guerra, era um homem alta patente do exército sírio, porém leproso. E assim as histórias na Bíblia vão acontecendo nesse perfil. As pessoas narram, a Bíblia narra, mas sempre existe um porém, sempre existe uma ressalva. Quando nós encontramos a narrativa das epístolas, as cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, nós encontramos também a mesma expressão. Vocês têm feito isto, porém eu tenho contra ti. Porém eu tenho contra ti. Há sempre um porém. Ou seja, aos olhos de Deus, isso a Bíblia mostrando que aos olhos de Deus, aquilo que aparentemente aos olhos humanos é perfeito, é bom, é correto, não tem reparos, mas aos olhos de Deus, de repente, Deus olha e diz, porém, há um porém, há algo, há uma ressalva, há algo que está faltando, há algo que está incompleto. Isso nos lembra que essa pretensão de justiça própria, a pretensão de ser perfeito, de alcançar por nossos méritos justiça diante de Deus, é um esforço inútil, é um esforço vão. E aqui, este homem era rico, um homem de boa família, bom comportamento, uma história exemplar, porém, quais eram os poréns na vida deste homem? A primeira coisa que fica evidente, o porém, a ressalva, é que ele era orgulhoso da sua ética, ele era orgulhoso do seu comportamento, ele se envaidecia, ele facilmente poderia dizer, graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como os demais. Graças te dou, ó Deus, porque sou uma pessoa justa, honesta, cumpridora dos meus deveres, bom filho, bom marido, bom pai, pago minhas contas em dias. Ele se orgulhava da sua ética. Por outro lado, porém, é que ele não estava satisfeito com o que estava fazendo. Ele não estava satisfeito, faltava alguma coisa estava faltando, alguma coisa não estava completa. E por isso ele não se sentia satisfeito. E é exatamente isto que o coração humano às vezes experimenta. A preocupação de fazer mais, quer fazer mais. A preocupação de realizar. A preocupação de fazer algumas coisas para se tornar merecedor
ter créditos diante de Deus. O texto mostra também que ele era gente boa, gente fina, porém o coração estava tomado por Mamom, controlado por Mamom. Mamom era o nome aramaico para o Deus das riquezas, e que Jesus se referiu: não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e a Mamom. Ou seja, o coração daquele homem, embora exteriormente a sua conduta externa, embora o seu comportamento fosse exemplar, o coração dele era tomado por Mamom, e a sua alma era uma alma insatisfeita. Aliás, é interessante como a Bíblia coloca essa questão, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, somos criaturas divinas, e nós trazemos dentro do nosso coração a marca do eterno, a marca do divino. O livro de Eclesiastes diz que Deus criou o ser humano e colocou a eternidade no seu coração. Deus colocou no coração humano a eternidade, e esta eternidade faz com que o ser humano anseie, que o ser humano busque. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, Deus fez tudo formoso, também pôs a eternidade do coração do homem. Essa eternidade que está no coração do humano, do ser humano, que o faz ansiar, que o faz buscar, que o faz se perguntar por algo que esteja além e acima dele, que dê sentido, que oriente, que dê significado à sua existência. O ser humano constantemente se pergunta por isto. E o ser humano constantemente ele se indaga qual o sentido da vida, qual o significado da existência, e será que não existe algo que esteja além e fora e acima de mim, que possa suprir e saciar as minhas necessidades mais profundas, mais intensas. Era um homem rico, um homem bom, um homem de comportamento exemplar, mas a alma estava insatisfeita. Ele queria alguma coisa adicional para fazer, que Jesus lhe acrescentasse algo mais para ele pudesse fazer. E na verdade, quando há este encontro com Jesus, este é um encontro revelador, porque todo encontro com Jesus é um encontro revelador. Porque nós nos deparamos com a luz. Quando você está exposto na luz, a tua pessoa, os seus sentimentos, o teu coração, o teu íntimo, eles são expostos. É como o Senhor Jesus possibilitasse não apenas um raio-x, mas uma tomografia computadorizada, um exame detalhado da nossa alma, do nosso caráter, do nosso sentimento, das nossas aspirações. Quando nós nos encontramos com Jesus, Jesus permite que a gente possa se ver, e aquilo que está no profundo do coração vem à tona, porque diante dele nada pode ficar escondido. E este encontro com o Senhor Jesus é revelador do caráter deste homem, que aos olhos dele, da sua comunidade, da sua família, era uma pessoa exemplar, era uma pessoa irretocável. Mas o encontro com Jesus revela sutilezas, revela traços, revela atitudes, revela o coração. E este encontro revela a primeira coisa, que aquela gentileza era uma gentileza superficial. Ele diz para Jesus: bom mestre. Isso me faz lembrar daquele quadro humorístico que aquele aluno enrolão diz: amado mestre, né? Para levar o professor na conversa. E ele diz: bom mestre. Na verdade, esse tratamento não era comum, ninguém se dirigia, não há registro na história do judaísmo que alguém se dirigisse a um rabino judaico com esse adjetivo, bom mestre. Nunca. Isso não era comum.
Isso não era algo frequente. No entanto, ele se dirige a Jesus com esse tipo de gentileza. E Jesus percebe que essa gentileza é uma gentileza superficial, e Jesus corta logo, diz: para com esse negócio de bom é só Deus, vai logo, diga o que você, né? Vamos direto ao que interessa, o que te trouxe aqui. A segunda coisa que este encontro com Jesus se torna revelador é que demonstra que a bondade dele é uma bondade de verniz e utilitarista. Fica evidente isto, que ele era uma pessoa bondosa, que colocava em prática pelo menos os mandamentos que o Senhor Jesus mencionou aqui. E talvez ele fizesse aqui e acolá alguma caridade, ajudasse aqui e acolá alguma pessoa, mas isso expõe o que é muito comum no coração humano, de uma bondade utilitarista. Ou seja, as pessoas fazem o bem, praticam o bem, com dois objetivos. Primeiro, é conseguir mérito diante de Deus, agradar a Deus, conquistar alguma coisa diante de Deus. E segundo, é mostrar que ele é uma pessoa boa. Então, nesse sentido, a bondade é uma bondade utilitarista. E é muito comum isso, as pessoas às vezes ele faz uma oferta, concede alguma coisa, ele tira uma foto e manda publicar no jornal. Se não pode publicar no jornal, publica no Face. Afinal de contas, é preciso mostrar que eu sou uma pessoa caridosa, que eu sou uma pessoa bondosa, que eu sou uma pessoa sensível. E é interessante como existe uma tentativa de expor a vitrine da vaidade, o que eu faço de bom, o que eu realizo de bom, para impressionar as pessoas. Na verdade, esse tipo de bondade, de caridade, é uma bondade utilitarista, porque nós estamos fazendo as coisas para as pessoas, mas nós não estamos interessados no bem das pessoas, mas nós estamos interessados que as pessoas vejam, que as pessoas saibam, e em última instância que Deus anote no seu caderninho, porque quando eu me apresentar diante dele, então esteja registrado a minha bondade. Estou usando as pessoas para que eu fique bem na fotografia diante das pessoas, diante de Deus. Mas este encontro é revelador também, porque mostra que este jovem, este moço, ele estava focado no fazer e não no ser. Ele chegou para Jesus: o senhor tem alguma coisa? Eu tenho feito muitas coisas boas, eu tenho realizado muitas coisas boas, mas tem alguma coisa a mais que eu possa fazer? Há algo mais que eu possa fazer? Ele estava à procura de algo para se fazer, e Jesus quebra suas expectativas, quando Jesus diz: você não tem que fazer, você tem que ser. O importante não é o que você faz, mas é o que você é. O importante não são as tuas ações, mas é o teu coração. É o teu coração, o que você é como pessoa, o que está no teu coração e que determina o teu caráter, que determina o teu comportamento, e não exatamente o que você faz. Porque Jesus constatou que entre as suas ações e o que ele era, havia uma contradição. Não havia coerência entre o que ele fazia e o que de fato o seu coração dizia que ele era. Jesus revela neste encontro que ele tem a mentalidade do crédito. Ou seja, ele faz as coisas para Deus, na esperança que Deus esteja anotando tudo, porque na primeira dificuldade, no primeiro problema, a oração vai ser essa: Senhor, o que está acontecendo? Afinal de contas, eu tenho feito tantas coisas boas. Afinal de contas, sou um membro assíduo da igreja, sou um bom pai, sou uma boa esposa, um bom filho, um bom vizinho, um bom profissional. Senhor, o que está acontecendo? Onde que eu errei? Por que tu está permitindo que eu tenha essa enfermidade, enfrente esse problema? Porque afinal de contas, aliás, a mentalidade judaica era esta.
A mentalidade judaica era que se alguma pessoa era rica, porque era Deus estava retribuindo riqueza para os judeus, não para a Bíblia. Para os judeus, riqueza é retribuição, pagamento. Por isso que os amigos de Jó chegam para ele e dizem: por que você está sofrendo, Jó? Porque você errou, você pecou, então você está tendo a justa retribuição do teu comportamento. E Jó sondava a sua vida e não encontrava nada. Onde eu errei, Senhor? Onde eu falhei? E ele não encontrava o que ele tinha falhado que pudesse justificar tamanho sofrimento. A mentalidade judaica, a época de Jesus, também era esta. Ou seja, se uma pessoa vai bem, se prospera, é porque esta pessoa é uma favorecida de Deus e ela está recebendo retribuição pela sua conduta, pela sua postura. E nós, de certa maneira, trazemos conosco isto, porque quando acontece um acidente conosco, vem uma enfermidade, vem um problema, a primeira pergunta que vem ao nosso coração: Senhor, o que eu fiz de errado? Será que eu deixei de dar o dízimo esse mês? Será que eu estou falhando, não estou orando, não estou lendo a palavra, não fui para a escola dominical, não fui para a reunião de oração? Será que é o castigo? Esta mentalidade é a mentalidade do crédito, a mesma mentalidade do filho mais velho da parábola do filho pródigo. O filho mais velho chega para o pai e diz: há tantos anos que eu te sirvo e nunca me deste. Ele lembra, cobra o pai: olha, eu fiz tudo direitinho, eu caprichei, nunca errei, nunca ultrapassei e nunca me deste nada. A expectativa, o relacionamento dele com o pai era a expectativa do pagamento, da retribuição. E ele esperava que o pai tinha que retribuir, que o pai dá. Porque a mentalidade do crédito, essa é a nossa mentalidade. O ser humano está impregnado por isto. A gente faz para receber, a gente faz para ser retribuído, a gente faz para acumular, a gente faz para engordar a nossa poupança espiritual. E a gente tem medo que Deus um dia vá lá e faça alguma coisa. Então a gente faz por medo, a gente faz para acumular benefícios e méritos diante de Deus. O encontro com Jesus revelou que no coração daquele homem havia a mentalidade do crédito, mas também o encontro com Jesus revelou que aquele homem amava muito mais a si mesmo, seus bens, do que qualquer outra coisa. O grande amor daquele homem eram os seus bens. Ficou evidente isso quando Jesus o confrontou e quando Jesus colocou de maneira contundente: desapega. Ele diz: não tem jeito, eu amo muito os meus bens. Eles são muito preciosos para mim, para que eu possa fazer isto que o Senhor está sugerindo. Qual o desafio de Jesus? Qual o desafio do Senhor Jesus para nós, à luz desse texto? O primeiro desafio é óbvio. Jesus está dizendo para aquele moço e para nós: cuidado com aquilo que você está apegado. Então Jesus está dizendo: desapegue de tudo aquilo que você supõe possuir, que você supõe ter no teu controle. Desapegue disto. Você pode usar, mas nunca permita que isso te use. Você pode usufruir, mas nunca permita que isso te escravize. Você pode adquirir, mas nunca permita que isso se torne o Senhor da sua vida e que controle a sua vida. Essa era a palavra de Jesus àquele moço: desapega, renuncia, abra mão disto. Mas o desafio de Jesus àquele moço era: cuidado com a falsa segurança que os bens materiais podem produzir no nosso coração. Isso é muito fácil, nós somos extremamente suscetíveis. Nós somos extremamente suscetíveis a colocar a nossa segurança
em bens, em coisas que possuímos, como também a falsa independência. Eu me sinto seguro, me sinto independente. Eu não preciso, eu me lembro de Deus quando o sapato aperta, eu me lembro de Deus quando as coisas vão ruins, eu me lembro de Deus quando as coisas ficam complicadas, eu me lembro de Deus quando faltam as coisas, eu me lembro de Deus quando de repente a situação se reverte na minha vida, aí então eu me volto para Deus. Mas quando eu tenho, quando possuo, quando me sinto estabilizado, eu me sinto independente. Eu não preciso de Deus, eu não necessito de Deus. Esse tipo de falsa independência que os bens materiais podem produzir e que o Senhor Jesus está alertando aquele jovem, naquele momento. Mas o desafio de Jesus, e aqui Lucas coloca de maneira muito estratégica a narrativa, logo a seguir vem o episódio de Zaqueu. O episódio de Zaqueu. Interessante, são dois ricos, são duas histórias, são dois encontros, mas são dois resultados diferentes. E Lucas mostra um caminho diferente com o episódio de Zaqueu. Zaqueu também era rico, Zaqueu também estava insatisfeito com a sua vida, ansioso por algo, havia uma sede no seu coração, havia um anelo, havia algo que estava faltando também no coração de Zaqueu, o exemplo daquele moço rico. Falta alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, algo não está completo na minha vida, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas quando Jesus propõe a Zaqueu um caminho, Zaqueu tem uma resposta diferente. O encontro de Zaqueu, ao contrário do encontro do moço rico com Jesus, teve um resultado diferente, porque no meio do jantar, quando Jesus está lá à casa de Zaqueu, Zaqueu se levanta. Diz o texto, ele se levantou. É muito sugestiva essa expressão de Lucas. Ele se levanta, diz, eu resolvo dar, eu resolvo restituir. É interessante essa postura. Quando Zaqueu toma esta postura, isso significa que Zaqueu encontrou um tesouro maior. O moço rico não conseguiu vislumbrar o tesouro maior. Zaqueu conseguiu vislumbrar que havia um tesouro maior, havia uma recompensa maior, havia um bem maior que ele poderia receber. Algum tempo atrás eu vi uma história, talvez os irmãos já tenham ouvido, que é uma história muito conhecida, mas deixe-me repeti-la. É a história de uma criança que de repente enfiou uma mão num vaso da família, e um vaso caríssimo, porcelana chinesa da dinastia Ming, 1000 anos antes de Cristo, coisa preciosa. E a criança enfiou a mão no vaso e a mão ficou presa no vaso. E a família ficou desesperada porque a criança não conseguia tirar a mão de dentro do vaso. E a família foi ficando aquele desespero porque era um vaso precioso, mas era uma criança que estava ali com a mão entalada dentro do vaso. E ela não conseguia tirar a mão de dentro do vaso. E a família preocupada, na iminência de ter que quebrar o vaso para que a criança tirasse a mão. Foi que alguém então teve a lucidez de perguntar: minha filha, o que você tem na tua mão? Ele disse: eu tenho uma moeda, papai. Então ele disse: então abra a mão, deixa essa moeda cair que eu te dou uma outra moeda maior. E a criança, quando ela abriu a mão, ela conseguiu tirar. Na verdade, é o que Zaqueu percebeu, e quando ele percebeu que podia abrir mão para receber coisas maiores e melhores, é o que o moço rico não percebeu, de poder abrir mão. Ele não estava conseguindo vislumbrar um tesouro maior, um bem maior, uma recompensa maior, permanente, duradoura,
definitiva, ele agarrado com as suas posses, e com as suas posses ele ficou. Queria deixar com você alguns desafios. O que ocupa o nosso coração? O que está no centro do nosso coração? Aquele moço que encontrou com Jesus, o centro do seu coração tinha riquezas. Aquele verniz religioso de bondade aparente, mas ele era um tremendo de um sovina avarento, que não abria mão. Ele preferiu perder a salvação do que perder a riqueza. Coisa triste. O texto de Marcos diz que Jesus, olhando para ele, o amou. Esse gesto de Jesus de olhar para aquele moço e diz: que pena que está trocando coisas tão preciosas, tão profundas, por coisas tão secundárias. Que pena que você está invertendo, que pena que você está, que você não está enxergando riquezas maiores. Jesus o amou e diz. Mas é interessante que também Jesus não sacrificou as suas exigências para atender as demandas, as suas expectativas. Aquele moço retirou-se triste e Jesus não foi atrás dele, dizendo: oh, não, pera lá, não, vem cá, vamos conversar, nem tanto, vamos negociar aqui. Você abre mão de 10%, tá bom? 10% tá bom para você? E depois, vamos lá. Mas é interessante que aquele moço retirou-se triste e Jesus não fez concessões nas exigências para segui-lo. Isso é muito bom a gente lembrar, irmãos, que Jesus não faz concessões nas suas exigências para nós o segui-lo. Jesus não ameniza, não atenua, não amacia, não deixa por menos, não faz desconto. Quando você vai ao mercado, às vezes em alguma loja você sempre pechincha, mas com Jesus não tem pechincha. Ou a gente paga o preço que ele estabeleceu, ou não tem negócio, ou não tem acordo. Não há como diminuir, não há como atenuar as suas exigências para segui-lo. Mas a gente precisa refletir também quais são as nossas motivações. Quais são as nossas motivações? Por que nós fazemos as coisas? O moço rico fazia para conquistar méritos e méritos diante de Deus e das pessoas. Quais são as nossas motivações? Por que você faz o que faz? Esse texto é uma reflexão para nós. Por que nós estamos fazendo o que fazemos? Por que realizamos o que realizamos? Quais são as nossas motivações? A quem que eu quero agradar e impressionar? Para quem que eu estou fazendo? Para quem que eu estou realizando? É uma pergunta que nós precisamos sempre nos fazer. Algum tempo atrás eu li a história de Albert Schweitzer. Albert Schweitzer foi prêmio Nobel da Paz, 1954. Ele era professor, doutor em filosofia, professor na Universidade de Estrasburgo, na França. Doutor em música, era o maior intérprete vivo da sua época de Bach. Era um homem extremamente habilidoso, além da sua competência intelectual, a competência e habilidade artística, conhecido, reconhecido no mundo acadêmico, em toda a Europa, famoso pelos seus livros e famoso pela sua cultura, pelas suas habilidades. Mas um dia Albert Schweitzer, que era cristão, se deparou com o texto bíblico de Jesus: a quem muito é dado, muito será pedido.
E ele entendeu que esse texto falava diretamente com ele. E ele foi tomado por esse texto, impactado por esse texto. Ele abandonou a sua cátedra e foi estudar medicina. E se formou em medicina e resolveu ser médico na África Equatorial, onde é hoje o Gabão. E lá ele passou o resto dos seus anos, a sua vida, servindo aos pobres. Plantou um hospital. E lá ele passou o resto da sua vida cuidando daqueles que não tinham nenhum recurso. E ele mantinha o seu hospital, fazendo concertos, viajando pelo mundo, fazendo concertos e assim divulgando o seu trabalho. A história desse homem que podia conservar as honrarias acadêmicas que tinha, o reconhecimento intelectual, mas um dia ele abriu mão de tudo isso, ele desapegou de tudo aquilo, por um propósito: servir. Porque foi impactado por uma palavra. Esta mesma palavra que é endereçada a nós. Se alguém quiser ser meu discípulo, abra mão de tudo que você acha que tem, que você acha que possui, que você acha que é, que você pensa onde está. Se você quiser ser meu discípulo, abra mão disto. Venha e siga-me. Venha e siga-me. Esta é a palavra do Senhor Jesus para aquele moço e é para nós. Desapega, tira o teu coração daquilo que não te leva para mais perto de Deus. Tira o teu coração daquilo que não te torna uma pessoa segundo o caráter de Deus, segundo o coração de Deus. Tira o teu coração das coisas que impedem de você estar aberto para servir ao Senhor e servir as pessoas. Toma a tua cruz, renuncia e segue-me. Esse é o desafio do Senhor Jesus para nós ainda hoje. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude. Amém.